Que a graça e a paz do Senhor Jesus sejam convosco. Amados, espero que este vídeo, esta palavra, chegue ao teu coração, à tua vida e à tua família e possa servir de vida no Senhor. Esse é o nosso objetivo. Não queremos trazer aqui tão somente conhecimento intelectual que não produza nada em nós, ou quem sabe produza um orgulho de conhecimento. Dizer que sabe mais. Não. Nós queremos trazer a vida das Escrituras para o enriquecimento, o amadurecimento e o alimento diário que nós precisamos no Senhor Jesus. Nós vamos ler o Apocalipse, no capítulo 3, acerca da igreja em Sardes, que representa a igreja do século 16 e 17, ou seja, a igreja da reforma protestante. E nós sabemos que aqui diz no capítulo 3, no verso 2, diz assim: "Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti." Veja, amados, que nós temos aqui ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Então está falando de um resto que estava para morrer em Sardes. Lembrando que nós voltamos à representatividade do século 16 e 17. E aqui diz: "Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido." Então estava lá, os que estavam para morrer, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Verso 2, verso 3. Amados, desde que Jesus foi assunto aos céus, desde que Jesus subiu aos céus, assentou-se à direita do Pai, a igreja do Senhor Jesus começou a ser perseguida. O próprio Jesus foi perseguido. E sabemos que os apóstolos morreram todos na perseguição. Paulo foi guilhotinado. Nós vemos Tiago passar da fio de espada por Herodes. Pedro sendo crucificado de cabeça para baixo. E assim foram morrendo, perseguidos, presos. E o último que ficou foi João, também exilado na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho de Jesus Cristo. Então observe que foi grande perseguição aos apóstolos e depois a igreja primitiva. Roma perseguiu, os imperadores romanos perseguiram, Nero botou fogo em Roma para culpar os cristãos, Calígula fez coisas horríveis. Quanta perseguição, quantas mortes nas arenas, não se podia pregar o cristianismo, até que no quarto século, Constantino se diz convertido e que teve a visão de uma cruz, e ali começou então a igreja a ter nome, depois passou a ter sobrenome, passou a ser do Estado romano, e ela tem o nome romano até os dias de hoje, pelo menos essa instituição. E ali Roma passou a assumir toda a fé, todo o bispado, e depois o papado e a autoridade e exércitos em nome da fé e em nome da igreja romana. E a perseguição não parou, porque aqueles que discordavam qualquer tanto estavam para morrer, estavam para ser presos e perseguidos do mesmo jeito que Roma fazia antes. E se sabe que morreram muitas pessoas. Já citei aqui no outro vídeo, como por exemplo a noite de São Bartolomeu ali, estima-se 70 mil pessoas morreram porque protestaram, porque discordaram, porque lembraram do que eles receberam, da palavra de Jesus, da palavra apostólica. E assim foi acontecendo. Então, estavam para morrer. Houve, então, essas pessoas como Deus levantou por volta do século XV, XVI, como John Wycliffe, como John Hus, que foi queimado vivo em uma fogueira. Ele profetizou a vinda de Martinho Lutero, que ninguém conseguiu pôr a mão nele, ninguém conseguiu calá-lo. E dali a Bíblia começou a voltar às mãos, porque a Bíblia era proibida. Quem fosse pego com Bíblia poderia até ser morto, preso, torturado.
Como pode? Que religião é essa que mata aquele que discorda? E aí nós vemos que estavam para morrer, verso 2. Mas lembre-te, pois, do que tens recebido. Não podemos deixar de esquecer o que Jesus nos deu. Jamais. Criou-se a contra-reforma para combater a reforma que Deus havia levantado através daqueles homens, vindo depois de João Calvino e tantos outros. E então criou-se o tribunal da Santa Inquisição. Eu não sei o que há de santo nisso. Tanta engenhosidade para torturar as pessoas. Procura os museus mais antigos, principalmente de Amsterdã, e veja lá os instrumentos de torturas que a santa, a pura Inquisição aplicava às pessoas que eles excomungavam, chamavam de herege. Mas é que diz que tem um povo que se mantinha fiel àquilo que tinha recebido. Eu gostaria que vocês fossem comigo aqui para só voltar uma página aqui em Judas, capítulo 1, verso 3, quando diz assim: amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Judas está nos convidando, nos exortando, nos conclamando a entrarmos em uma batalha. E essa batalha tem que ser diligente, batalharmos diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Foi nos dada uma fé aos santos, aos que creem em Deus, aos que creem em Jesus Cristo. Essa fé foi entregue a nós e devemos guardar esta fé, batalhar por ela, mas tem um modo de batalhar. Não é com espada, como Pedro queria e cortou a orelha de Malco. Guarda a tua espada, Pedro, na bainha. Não beberei o cálice que o Pai preparou para mim. Essa foi a resposta de Jesus. Ele pegou a orelha de Malco, colocou no lugar e curou na mesma hora. Fez um milagre para aqueles que estavam prendendo ele. Batalhar diligentemente é batalhar com amor. A religião, ela ensina o ódio. A religião ensina a guerra. A religião ensina a separação das pessoas. Elas ensinam a divisão. Nós vemos o exemplo disto, foi na Idade das Trevas, como também na época da Reforma. Mas vemos também, em momentos mais recentes, como na Irlanda, a guerra entre crentes e católicos, matando uns aos outros, as guerras muçulmanas, a guerra dos templários, atacando lá o Oriente Médio, tantas guerras religiosas, tanto fanatismo religioso. Mas existe uma batalha que se entrega para morrer pela fé diferente. Jesus Cristo se entregou pelos nossos pecados, os apóstolos todos se entregaram, eles aprenderam qual era o Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo é uma luta, é uma batalha que se entrega em amor. Se entrega em amor pela fé, em nome de Jesus, por Deus, pela vida eterna, pelas coisas celestiais. Nós cedemos, rendemos, mas não cedemos o nosso entendimento, aquilo que temos recebido, não abrimos mão disto, ainda que com o sacrifício da própria vida. Essa batalha pela fé, ela envolve, quando nós a entendemos o que Deus quer de nós, ela envolve esse caráter diligente em amor. Se você vê ódio, guerra, então não é a batalha de Cristo. Não é a batalha que nós somos convidados a participar dela como soldados, como do exército de Cristo. Não. Mas é uma batalha pela fé, pela doutrina, pelos ensinamentos do Senhor. E não somente isso, mas pela a vida de Cristo em nós, pela vida oculta de Cristo dentro de nós, pelos ensinamentos de Cristo, pelo exemplo de Cristo. Quando lá na cruz ele disse: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Isto é amor.
Isto é entrega. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo na forma de Deus, não quis, não usurpou ser igual a Deus, mas antes esvaziou-se. É um sentimento de esvazio. O amor não busca os seus interesses, mas o do próximo. Se o próximo está feliz, eu estou feliz. Se eu posso ajudar, eu estou feliz. Se eu posso estender a mão, eu estou feliz. Não se folga com a injustiça. Tudo sofre, sabe sofrer, tudo espera, tudo suporta. Esse é o amor de Deus. É um esvaziamento, que haja em nós esse sentimento, que batalhemos pela fé neste sentido, com a nossa postura, com o nosso proceder, com o nosso coração, com o amor de Deus em nós. Mas agora, nós vemos que na época da reforma, os reformadores foram perseguidos, muitos foram mortos, mas não negaram a sua fé, batalharam diligentemente, como se deve batalhar um cristão. Isto é uma batalha verdadeira, isto é uma batalha genuína, vinda dos céus, vinda de Deus. Muitas pessoas não querem ouvir falar do Evangelho, não querem falar de Cristo, de Bíblia, porque pensam que é divisão e que é ódio, que traz todo tipo de males. Isso tem acontecido, mas é a religião e não a batalha da fé de Cristo Jesus e de seus verdadeiros seguidores. Agora, amados, aí você vai te perguntar assim, mas como eu posso saber onde está a verdade? Existe um mix de doutrinas, cada um interpreta a Bíblia da sua maneira, cada igreja tem seu modo de ser, cada igreja tem a sua doutrina. Existe quantas doutrinas, quantas visões diferentes da Bíblia, quantas interpretações diferentes, cada um interpreta do jeito que da sua religião. É verdade, existe uma bagunça, existe aí uma mistura, existe uma confusão, existe uma Babel, existe que está caminhando para uma grande Babilônia. Babel significa confusão, está caminhando para uma grande confusão, e vai chegar esse dia que o mundo todo está nessa confusão total, como nós já estamos vivendo grande parte. Mas, amados, eu quero trazer aqui pelo menos 2 entendimentos que vai tirar a sua dúvida desta confusão religiosa do mundo em que vivemos, que cada um interpreta a Bíblia do seu modo. A primeira coisa, quando você vê alguém, ou um ministério, ou uma religião, pregando qualquer outro fundamento que não seja Jesus Cristo, fuja dele ou dela. Nós sabemos que Jesus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, não existe salvação em nenhum outro a não ser Jesus. Se alguma religião, se alguma igreja, se algum ministério evocar para si a salvação, tem que estar aqui nesta igreja, tem que estar nesse ministério, senão não tem salvação. Você já ouviu isso? Com certeza você já ouviu isso. Se você não pertence aqui, portanto, você não pertence à igreja do Senhor Jesus. Então, portanto, você não está salvo. Se você não pertence aqui, você não é testemunha de Jeová. Portanto, você não está salvo. Você não é testemunha do Yahvé, do verdadeiro Deus. Portanto, você não está salvo. Se você não pertence aqui e não guarda o sábado aqui, portanto, quem não guarda o sábado tem que ter Jesus? Tem, mas tem que guardar o sábado também. E aí você não está salvo. Se você não pertence aqui e não usa o véu, você também é do demônio, você perdeu a salvação. Algumas religiões vêm de forma mais sutil, bem sorrateira. Você chega lá, você já pertence à obra? Qual obra? A religião dele. Vai visitar lá a minha igreja, vai visitar a obra do Senhor. É possível que a obra do Senhor é feita dentro de nós, mas não numa religião. A religião é uma instituição, um CNPJ, é uma firma, é uma comunidade, pode ser até uma visão, e pode ser boa se seguir a Jesus Cristo e não a um ideal religioso. Mas quando nós vemos, a pessoa chama de obra. Ora, então, ali que está a obra de Deus? Porque a obra de Deus esteve em tal religião, passou por tal e chegou, agora está na nossa. Porque aqui o homem não aparece, aqui é tudo do corpo, aqui é tudo de Deus. Ora, amados,
A obra do Senhor, se ela não for feita dentro do nosso coração, dentro do nosso espírito, dentro de nós, porque nós somos o templo. Ou não sabeis vós que vós sois o templo do Espírito Santo e que o Espírito Santo de Deus habita em vós, vós sois o santuário de Deus? E se a obra de Deus não for feita dentro de você, não adianta você pertencer a religião nenhuma na face da terra. Quantas pessoas estão enganadas, estão se achando muito bem diante de Deus, de acordo com a vontade de Deus, com o propósito de Deus, e entretanto tem ódio no coração, não sabe ser um marido, não sabe ser um pai, não sabe ser um vizinho, não sabe ser uma mãe, não sabe ser uma esposa, é uma pessoa insuportável, não demonstra o amor de Cristo, não tem paciência, chuta o balde, larga tudo, briga, ódio, angústia, rancor, divisão, não sabe perdoar de jeito nenhum, acha que só a sua opinião é a certa e diz que agora está salvo, que está numa igreja, que está tudo certo, que tem uma religião. Se a obra de Deus não for feita dentro de você, você está perdendo seu tempo. É cheio de visões, é cheio de dons, é cheio de reteté, é cheio de poder, é cheio de sonhos, é cheio disso, cheio daquilo, mas não tem nada do Espírito Santo na vida, não tem nada de mansidão e humildade. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, disse Jesus. A religião engana as pessoas. Então, se não tem Cristo como fundamento, já está errado. O apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 3 que não tem outro fundamento, que é Jesus Cristo. O próprio Jesus disse que ele é a rocha. Quando ele conversava com Pedro, sobre esta rocha edificarei minha igreja, ele trouxe para si. Ele não disse essa rocha, referindo-se a Pedro, mas disse esta. Ele voltou para ele. Então tu és pedra, tu és uma pedrinha, mas a grande pedra, a rocha, sou eu. E sobre esta rocha edificarei minha igreja, sobre Cristo. Cristo é o fundamento e não a outra. Ele é a pedra angular que os edificadores rejeitaram, que Israel rejeitou e que nós abraçamos, os gentios abraçaram e alguns israelitas. Amados, não pode ter outro fundamento que não Cristo Jesus, porque nenhuma igreja salva ninguém, nenhuma instituição pode salvar ninguém, só Jesus Cristo salva. O segundo é que se fugir do falar apostólico, também você terá a certeza que está fora da Bíblia, está torcendo a Bíblia. Como assim, pastor? Veja bem, logo aqui no livro do Apocalipse, nós vemos quando João termina o livro do Apocalipse, o próprio Jesus fala para João, que escreveu este livro, dizendo assim, no capítulo 22, eu a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, você lê o livro do Apocalipse, então você ouviu as palavras da profecia deste livro. Testifico, então Jesus está testificando. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, pode acrescentar alguma coisa no Apocalipse? Não. Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro, então vai ter conta com Deus. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras dessa profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, a cidade santa das coisas que se acham escritas neste livro. Não pode acrescentar e nem tirar nada do Apocalipse. Você vai encontrar pessoas que dizem, acrescentando coisas do Apocalipse, porque ele esteve no céu, porque ele esteve no inferno, porque escreveu um livro, porque isso, porque aquilo, outro. Nada disso. Ninguém pode acrescentar nada do que está escrito. Quando nós vamos também aqui no livro de Gálatas, nós encontramos também o apóstolo Paulo nos falando o seguinte, Gálatas capítulo 1, verso 6. Admire que estejais passando tão depressa daqueles que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Alguém chamou os Gálatas, a igreja da Galácia, para outro evangelho. Está vendo que naquela época, logo depois de Jesus Cristo, na época de Paulo, na época dos apóstolos da igreja primitiva, já tinha confusão na Bíblia, nos escritos? Aí Paulo continua, o qual não é outro. Não existe dois evangelhos, não existe duas verdades, só existe uma verdade e um evangelho, um só Senhor, um só batismo, uma só fé, uma só doutrina. Qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Alguém perturba e quer perverter o evangelho de Cristo. Aí Paulo diz, mas ainda que nós que os apóstolos,
ou mesmo um anjo vindo do céu, parece um anjo aqui bonito, brilhoso, poderoso, flutuando, voando, vindo do céu, vos pregue evangelho que vai além do que vos temos pregado. Olha, se acrescentar, se for além do que nós, apóstolos, já pregamos para vocês, diz aqui, seja anátema, seja amaldiçoado. Como que eu vou saber se o evangelho vai além? Eu estou confuso, é porque você só quer ouvir os outros, você nunca adentra as Escrituras, você nunca adentra o Novo Testamento, você nunca adentra as cartas paulinas, você nunca adentra Atos dos Apóstolos, você nunca adentra as cartas joaninas, ou de Pedro, então você fica perdido. Você talvez tenha preguiça de ler a Bíblia, talvez você quer que alguém te ensine, você quer seguir alguém, alguma instituição, alguma religião, e está tudo bem. Quando Paulo pregou para os bereanos, eles foram conferindo nas Escrituras tudo que Paulo pregava para ver se era aquilo mesmo. Você tem feito isso? Se for além, mas que além? Deus entregou o Evangelho a Jesus Cristo, as boas novas, e Cristo trouxe e entregou a 12 apóstolos, não a 13, não a 11, a 12. Entregou a 12 apóstolos. Vocês são responsáveis. E eles escreveram essas cartas, escreveram esses livros neotestamentários, começando em Mateus, terminando ali no Apocalipse, e não pode ser acrescentado, se acrescentar seja anátema. Deus vai cobrar de quem acrescentar, Deus vai cobrar de quem tirar. Muitos não acrescentam, mas tiram, não ensinam a Bíblia, fazem campanhas, fazem tudo, mas não ensinam as Escrituras. Ficam cheios de dons, de visões e tudo, e o povo vai, aquela coisa ali, mas não ensina as Escrituras. Então, assim como já vos dissemos, verso 9, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vai além do que recebestes, seja anátema. Para você ter essa autoridade de dizer anátema, é amaldiçoado, esta palavra não é de Deus, você tem que conhecer as Sagradas Escrituras. Você tem que aprofundar, você pode ouvir aqui, vai ouvir ali, e vai fazendo como os bereanos, e vai analisando tudo à luz das Escrituras Sagradas, que o Espírito Santo vai te ensinar. O Espírito Santo vai te orientar, o Espírito Santo vai te dizer, ele vai te ensinar, com certeza, mas para ele te ensinar você tem que adentrar, tem que amar, tem que examinar as Escrituras, você tem que buscar de Deus, orar, e o Senhor vai te orientando. Um dos princípios, olha o que Cristo fez, olha como Cristo andou, olha como os apóstolos agiram, olha como a igreja primitiva agiu, lá em Atos dos Apóstolos. A gente começou a fugir da simplicidade que há no Evangelho, da simplicidade que há em Cristo, fugiu do amor, fugiu daquilo dali. Pelos frutos conhecereis a árvore. Não é tão difícil assim, meu amado. Se as pessoas estão ali para montar um império de uma religião, você, obviamente, vai observar isso. Se não tem amor, você vai observar isso. Muitos dizem, Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz milagres, em teu nome eu profetizei, em teu nome expulsei demônios. Jesus diz, eu nunca mandei vocês fazer isso, nem sei quem vocês são. Vocês não são meus, não vos espartai-vos de mim, maldito. Então, não se engane, porque no final dos tempos, o próprio Satanás se faria anjo de luz, 2 Coríntios capítulo 11, aí disse, a saber, os falsos apóstolos. E Jesus diz, acautelai-vos dos falsos profetas, os falsos apóstolos, falsos obreiros, falsos pastores, e volte para as Escrituras Sagradas. É bem verdade que existe muito obreiro, servo de Deus, cheio de amor, existe muito pastor, servo de Deus. Agora, as igrejas, elas dizem assim, olha, tem que seguir este daqui, esse aqui que possui a infalibilidade das Escrituras. O que ele falar que é o certo. Este homem aqui, esse chefe geral, esse pontífice, ele tem a fiabilidade. Não creia. Porque a igreja tem que ter profeta. Aqui nós temos aqui esta mulher que é profeta, e se não tiver profeta, não tem verdade. Não, a verdade não está no homem. A verdade está em Jesus Cristo e nas Sagradas Escrituras, e entregue a 12 apóstolos. Olha para você ver, quando você vai aqui no Apocalipse, no capítulo 21, e no verso 14, olha o que é dito aqui. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, estavam sobre este os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O Cordeiro tem 12 apóstolos. E lá na Nova Jerusalém, que é a igreja glorificada,
tinha 12 fundamentos. E tinha 12 nomes, o nome dos 12 apóstolos. Não tem 13, não tem 11, 9. Eles, Jesus Cristo chamou um a um. E aquele que recebeu do Pai, essa doutrina, essa fé, passou para eles. E o que for além deles, dos 12, seja anátema. É por isso que João, ele nos conclama a provar todo Espírito. Se você não prova, você não tem como saber. Olha o que é dito em João capítulo 4, verso 1, amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai o espírito que procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Você tem que provar. Você não pode aceitar tudo de qualquer maneira. Olha o que diz no verso 6, ele dizendo, o apóstolo João mesmo que escreveu o Apocalipse, nós somos de Deus. Nós quem? Ele e os demais apóstolos. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Você tem ouvido a mensagem apostólica no Novo Testamento? Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Você está no espírito da verdade ou no espírito do erro? Você tem que ouvir os livros, as cartas, os escritos neotestamentários dos 12 apóstolos. A igreja primitiva, ela permanecia unânimes na comunhão, na doutrina apostólica, na oração, mas a base ali estava na doutrina apostólica, dos 12 apóstolos. Aí aparecem outros apóstolos discordando daqueles, você não vai aceitar. Examine as Escrituras, busque as Escrituras, batalhe diligentemente pela fé, confira tudo, se é isso mesmo, ore ao Senhor, clame ao Espírito Santo, ele vai te orientar, ele vai te ensinar, ele vai te mostrar, porque o Espírito Santo foi enviado para nos orientar, para nos fazer lembrar, para nos ensinar, para testemunhar de Cristo em nossas vidas. Que Deus em Cristo te abençoe, que você possa fazer como os de Sardes, como os da Reforma, que batalharam diligentemente pela fé que lhes foi dada. Deus te deu uma fé. Agora, cresça nessa fé, amadureça nessa fé e batalhe diligentemente por ela, em um nome do Senhor Jesus. Amém.